É o país dos esportes, do cinema, do iPhone e a maior potência militar e econômica da história do planeta. É o país dos sonhos para muita gente. Por isso agora você vai conhecer a história dos Estados Unidos da América. Foi no dia 4 de julho de 1776 que os States nasceram. O dia da independência, ou para os íntimos, Independence Day. Daí pra frente ninguém mais segurou esse monstro ocidental. Só que essa história começou a ser escrita uns 16 mil anos antes, com a chegada dos primeiros habitantes da América, conhecidos como Eurásios. E é aqui que a velha treta começa. Quem descobriu a América, os europeus ou os índios? E tem outra treta um pouco mais recente. Quem descobriu a América do Norte, Colombo ou os vikings? E esse negócio aí tá tão tenso que a palavra descobrimento daqui a pouco vai causar até morte. Senhoras e senhores, ninguém patenteou a descoberta das Américas. Os índios chegaram aqui primeiro, é claro, mas eles não disseram para os europeus que isso aqui existia. Então os europeus descobriram que a América existia por conta própria e contaram para o resto do mundo. E fim de papo. Agora, sobre o lance aí de Colombo e os vikings, o negócio é um pouco mais complicado. É porque existem uns registros históricos que um viking islandês nervoso chamado Leif Erikson teria chegado no Canadá, que ele chamou de Vinland. Chegou até a colonizar por um tempo ali a região, mas sem explicação nenhuma, ele simplesmente voltou para a Islândia. Já a versão do descobrimento de Colombo é como a gente chamaria de uma boa e velha cagada. Ele achou que tinha chegado na Índia, mas na verdade era o Caribe. Tudo isso porque ele queria competir com os portugueses que já estavam no processo de descobrir a rota marítima para as Índias de verdade. Aliás, por isso o nome dos habitantes do continente passaram a ser índios. Mas de qualquer forma ele tinha chegado em algum lugar e isso aí é inegável. Américo Vespúcio diz que aquilo não era Índia coisa nenhuma e o novo continente passa a ser chamado América por causa dele. Enquanto alguns dão nome de rua, o cara deu nome a um continente. Mito, né? Então a expansão europeia pelo continente americano continuou pelo século XVI inteiro, principalmente por Portugal e Espanha. Só que nesse meio tempo aí, os ingleses invejosos do que Portugal e Espanha estavam conquistando, resolvem mandar John Cabot para descobrir uma rota para a China. E sem querer ele chega na América também em 1497. Só os portugueses sabiam para onde estavam indo de verdade. Mas os ingleses só começaram a colonizar a América mesmo em 25 de março de 1580, sob o reinado da Rainha Elizabeth I. Outro mito. Aproveitando, eu fiz um vídeo sobre a história da Inglaterra também, vou deixar o link aí na descrição, ou então você pode clicar no izinho aí em cima. Mas a ideia inicial dos ingleses era basicamente militar e comercial, porque na verdade eles queriam era ferrar com os espanhóis. Mas a partir do século XVII a intenção dos ingleses mudou, ouro e prata. E aí os nativos americanos, conhecidos como Powhatans, começaram a atacar, mas foram massacrados pelos ingleses. Só que a vida dos ingleses também não era fácil não. Doença, fome e morte era regra nos primeiros anos de colonização. Só para você ter uma ideia, dos primeiros 500 colonos, só 60 sobreviveram. As hostilidades entre os nativos e ingleses continuaram, mas aí John Rolfe casa com Pocahontas, a filha do chefe dos Powhatans, e as coisas se acalmam um pouco mais. Os primeiros escravos africanos chegam na colônia em 1619 e pouco tempo depois nem Pocahontas segura mais a briga entre os índios e europeus, até que os Powhatans são exterminados do Zeu. Mas em 1754 acontece a guerra que definiria o futuro do continente, a Guerra Franco-Indígena, que obviamente teve a participação dos franceses e indígenas contra os ingleses. O ponto é que os ingleses eram bem impopulares com os indígenas e os franceses aproveitaram para dar uma de bonzinhos para eles e se aliar com os nativos para expulsar os ingleses. E nessa guerra surgem duas lendas americanas, George Washington e Benjamin Franklin, que são responsáveis por unir 7 das 13 colônias inglesas no histórico Congresso de Albany. A Guerra dos 7 Anos acaba em 1763 com o Tratado de Paris. Os ingleses se tornam os governantes absolutos da América do Norte então. Só que os custos dessa guerra foram muito altos e adivinha só o que a coroa inglesa resolve fazer. Aumentar os impostos sobre as colônias, em especial sobre o açúcar. Aí a treta final entre ingleses e americanos começa. Os americanos se unem sob a liderança de George Washington e Thomas Jefferson no Congresso Continental para decidir como lidar com a pressão inglesa. Inicialmente, os britânicos conseguem importantes vitórias, como em Bunker Hill. Mas o dano já estava feito e não tinha mais volta. O Congresso Continental se une novamente em 4 de julho de 1776 e fazem a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Agora era tudo ou nada. Os ingleses enviam uma quantidade absurda de soldados e mercenários para acabar com a revolta e chegam até a tomar a cidade de Nova York de volta.
Só que tinha uma galera poderosa que ainda estava doida para meter o pé na bunda dos ingleses. Franceses, holandeses e espanhóis decidem apoiar a Revolução Americana e com certeza sem essa ajuda externa não haveria independência e a Revolução Americana teria sido um fracasso. O processo de independência ou Revolução Americana durou de 1775 a 1783. Com a Paz de Paris, os britânicos finalmente reconhecem a soberania americana e voltam para casa. Agora, Washington e companhia tinham que colocar ordem na bagunça, por isso em 1788 é criada a Constituição dos Estados Unidos na Filadélfia. Um ano depois, eles elegeram seu primeiro presidente, George Washington. Mas a relação França-States fica tensa com o passar do tempo, principalmente porque os States não tomam partido na Revolução Francesa e Napoleão acaba invadindo o território que hoje seria Louisiana. Só que pelo jeito ele estava precisando de uma grana e resolve vender o território para o presidente Thomas Jefferson por uns 500 milhões de dólares se fosse hoje. Só que os britânicos continuavam sacaneando os americanos. Por anos eles atacaram navios americanos e armavam nativos para se revoltarem contra eles. Então, em 1812, os americanos declaram guerra aos ingleses, aproveitando que eles já estavam ocupados nas guerras napoleônicas. Mas os britânicos derrotam Napoleão em 1814 e voltam toda a atenção para os americanos que não conseguem resistir. Os ingleses capturam Washington DC, queimam a Casa Branca e praticamente a cidade toda. Pausa para um desabafo agora. Como ainda tem gente que acha que os ingleses teriam sido melhores para o Brasil que os portugueses, hein? Bom, o fato é que a Guerra de 1812 provocou um senso de unidade nos americanos muito grande, assim como a Guerra do Paraguai no Brasil e a Aljubarrota em Portugal. A Revolução Industrial também chega na América, provocando uma revolução tecnológica colossal e o imperialismo americano começa a dar suas caras mais ou menos nesse momento. Só que no meio dessa prosperidade toda, nasce o caos de novo. O problema agora era a escravidão. Uns queriam, outros não, e isso quebra o país no meio, levando à Guerra Civil Americana de 1861 a 1865. Sob a liderança do presidente Abraham Lincoln, o movimento separatista é derrotado e a escravidão é abolida nesse ano. A partir daí, toda a guerra era a Guerra do Tio Sam, começando com a Guerra Hispano-Americana em 1898. Cuba, Porto Rico e Filipinas são libertados dos espanhóis, mas não se engane, tinha muito mais vantagem econômica nisso aí do que eles admitem. E em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. A princípio ela era basicamente um problema europeu, como a gente sabe, mas depois de um submarino alemão afundar um navio americano, Lusitânia, e vários outros, na verdade, eles acabam interceptando também uma carta alemã incitando os mexicanos a entrarem em guerra contra eles. Aí já era, o Tio Sam partiu para a guerra também apoiando os aliados. Só que na década de 20, outro boom acontece na vida dos americanos. Automóveis, aviação, cinema, telefones e rádio. Só que a Grande Depressão chega e arrebenta com o mundo todo e os States vão junto. Mas aí o presidente Roosevelt chega e dá uns antidepressivos pro Zewa e ele voltou a ficar feliz de novo, mas não por muito tempo, porque em 1939 o demônio nazista invade a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. A princípio, o Tio Sam fica neutro na guerra, só que depois dos japoneses atacarem Pearl Harbor e dizimar os americanos lá, os cachorrões resolvem entrar na guerra e o bicho pega. Depois de acabar com os japoneses na Batalha de Midway, os aliados resolvem invadir a Normandia na França em 6 de junho de 1944, que ficou conhecido como Dia D, e uma vitória decisiva para a invasão terrestre aliada na Europa. Hitler se mata com a chegada da União Soviética e a Frente Ocidental vence. Mas ainda faltava a Frente Oriental, liderada pelos americanos. Só que eles tinham um trunfo: a mais poderosa arma da história da humanidade. A bomba atômica destrói o Japão e acaba com a Segunda Guerra Mundial em 2 de setembro de 1945. De novo, a guerra traria muitos benefícios econômicos, militares e tecnológicos aos States, mas uma mudança foi a mais importante de todas. Eles seriam a potência mundial, tirando os europeus que já dominavam o mundo por 500 anos, começando com Portugal no século XVI e terminando com a Grã-Bretanha no século XX. Só que tinha alguém logo atrás deles. Adivinha? A União Soviética. A Revolução Comunista na Rússia desagradou os capitalistas americanos, que desagradavam muito os comunistas. Aí começa uma corrida propagandista dos dois lados como libertadores do mundo, chamada de Guerra Fria. A Europa Ocidental pega o lado do Zewa, com exceção da Alemanha, que se divide no meio. Tio Sam cria o Plano Marshall para bancar a luta contra o comunismo e os próprios Zewa, na verdade, estavam se cagando de medo de uma invasão comunista. Para encarar o Pacto de Varsóvia criado pela União Soviética, os Zewa decidem criar a OTAN. Mas a Guerra Fria começou a esquentar com a Guerra Coreana, que se dividiu no meio.
O norte seria comunista e o sul capitalista. Então, americanos e russos apoiam seus respectivos lados, mas no final eles acabam fazendo as pazes. Em 1961, a CIA invade a Baía dos Porcos, em Cuba, para matar Fidel Castro. Só que Castro, esperto, sabia da invasão e acaba derrotando os americanos. Aliás, o jogo Call of Duty Black Ops conta um pouco aí dessa história, bem interessante. Americanos e soviéticos resolvem remover os mísseis de Cuba, como ficou conhecida a crise dos mísseis de Cuba. E ainda dentro da Guerra Fria, em 1957 começa a corrida espacial entre os dois. Os russos chegam primeiro, colocando o primeiro satélite no espaço, Sputnik, e o primeiro astronauta, Yuri Gagarin. Só que os americanos foram mais longe. Pisaram na Lua em 1969 com Armstrong. A Guerra do Vietnã começa em 1955, depois de um ataque feito por vietnamitas contra uma fragata americana e dura 20 anos. Essa foi a única guerra perdida pelos Estados Unidos na história. Nesse meio tempo, a Rússia tenta manter o regime comunista, mas ele acaba caindo de podre junto com a União Soviética em 1991 e game over. A Guerra Fria acaba e os Estados Unidos surgem como superpotência incontestável, usando seu poder para interferir em assuntos externos no chamado imperialismo americano, em especial na decisiva Guerra do Golfo contra o Iraque, resultando em respostas terroristas brutais como o 11 de setembro de 2001. Mesmo assim, a maior potência mundial, econômica e militar que a humanidade já conheceu continua forte, sólida e pelo jeito vai continuar assim por um longo tempo. Então fechamos aqui, galera. Muito obrigado por vir, espero que vocês tenham gostado. A opinião de vocês é fundamental sempre. Então se inscreve aí. Até mais, se cuida e abraço.